Os comandos da TPN estavam lá na conversa. Estamos a começar. Hoje é sábado, nós queremos ir embora cedo. Palavra ao facilitador do encontro para o início deste ponto de situação relativamente à evolução da pandemia Covid-19 no país. Boa noite, senhores jornalistas. Sábado, 4 de abril de 2020, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. A cobertura jornalística em todos os órgãos de comunicação social prossegue e o nosso dever de informar a nação também. Vamos, pois, ao ponto de situação diário sobre a evolução da doença em Angola, hoje com o Secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda, e os números das últimas 24 horas. Boa noite a todos. Voltamos uma vez mais em nome da Comissão Interministerial relatar o ponto de situação das últimas 24 horas.
Somos de informar que as atividades de sensibilização da população continuam. A informação, a comunicação e a formação dos profissionais. Outro sim, a comissão continua com a aquisição de materiais de proteção individual, olhando tanto a questão da biossegurança e, sobretudo, neste momento também, a imputação ou aquisição de medicamentos para poder gerir os casos. Ainda ontem, uma equipa da comissão visitou de forma multissectorial as províncias da Huila e de Benguela, e a mesma foi chefiada pelo Ministro de Estado da Casa Civil, o Dr. Frederico. Voltando aos números, somos de informar que o país teve um registro de mais um angolano que recuperou-se da doença. Assim, somamos 2. Os óbitos continuam os 2. No entanto, registramos 2 casos novos ainda ontem, ao cair da tarde, somando 6. Sendo assim, temos 2 recuperados, 2 óbitos e 6 pessoas que convivem com a doença, mas de forma estável. Informamos que os 2 casos são assintomáticos e regressaram ao país nos dias 17 e 21, sendo que um ficou sob custódia da saúde no centro de quarentena do Calumbo 1, mal chegou também ficou isolado, e o segundo também esteve isolado, sendo que ficou hospedado no Hotel Vitória Garden. Quanto à atividade do CISP, informamos que recebemos 163 chamadas, 5 alertas de casos suspeitos. Estas alertas também foram todas elas investigadas. Registramos 19 denúncias de violações de quarentena e, por outra também, 563 contactos até ao dia de hoje estão a ser seguidos. Contactos esses, portanto, que podemos interligar com os casos positivos que aqui já pude me referir. No que toca à quarentena de uma forma geral, o país controla 1.919 pessoas, sendo que 858 pessoas estão a observar a quarentena institucional. Quanto à atividade de saúde pública também, de forma adicional, informamos que temos, a nível do país, 92 equipas, que nós chamamos as equipas de resposta rápida. Quando surge um caso suspeito, são essas equipas que vão ao encontro. Encontramos um técnico de vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial, um médico, o clínico, portanto, para poder ir ao encontro do caso e interagir, portanto, com o INEMA, começar a fazer o seguimento do caso. Em poucas palavras, são essas poucas palavras passam a repetição que nós tínhamos para trazer em nome da Comissão Interministerial. Ficam aqui o apelo, ou fica o apelo de sempre, é o tal ficar em casa. Só se pode sair quando for necessário, porque ficando em casa, portanto, evitamos a exposição e há uma redução do risco de contágio. Muito obrigado. Sr. Secretário, antes pode repetir os números, só os números? Temos 2 recuperados, 2 óbitos e 6 casos positivos confirmados. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. Vamos também ter a seguir os resultados da atuação das Forças de Defesa, Segurança e Ordem Pública, com o Sr. Subcomissário Valdemar José, do Ministério do Interior, e o breve balanço das últimas 24 horas. Boa noite, Sr. Secretário de Estado, boa noite, caros jornalistas, telespectadores.
telespectadores e ouvintes. Nós gostaríamos de começar hoje com um manifesto de descontentamento relacionado com casos de desobediência civil, de agressões à integridade física dos nossos agentes ou do efetivo das forças de defesa e segurança. Temos vários casos, como já vamos demonstrar de seguida, que podem efetivamente ilustrar que está a haver uma percepção errada do que deve ser considerado o Estado de Direito e democrático, e como vítimas passaram a ser agora as nossas forças de defesa e segurança. Todos vocês são testemunhas de casos que estão a circular nas redes sociais, e um deles, que é o primeiro, e passo já a avançar, nós procedemos à detenção de 2 cidadãs na centralidade do Mussunga, no Dunda, na Lunda Norte, por essas não terem respeitado a ordem de paragem das nossas forças, tendo ofendido moralmente as nossas forças, e de seguida partiram para a violência física. Como devem perceber, não deve ser, se por um lado, nas últimas sessões, nós repudiamos a violência excessiva ou algum excesso de zelo por parte das nossas forças, também não é correto que, da parte do cidadão para com os agentes ou o efetivo das forças de defesa e segurança, seja adotado esse tipo de comportamento. Pelo que, aí sim justifica-se que haja alguma medida coerciva, razão pela qual essas cidadãs foram detidas. Um outro caso é referente ao atropelamento de um tenente, um oficial das Forças Armadas. Isto foi em Viana, em plena barreira policial. Este tenente estava a coordenar as forças em auxílio às forças policiais, ou melhor, estava a coordenar as forças militares em auxílio às forças policiais. Houve uma ordem de paragem por parte de um mototaxista, não obedeceu, atropelou o tenente. Este oficial está com graves ferimentos na zona craniana. O mototaxista colocou-se em fuga, foi necessário as nossas forças perseguirem, e felizmente conseguimos proceder à detenção desse indivíduo e nos próximos tempos será responsabilizado criminalmente. Um outro caso, e todos esses primeiros casos ilustram perfeitamente o nível de desobediência civil, o nível de afrontamento às nossas forças, o que exige, naturalmente, uma resposta proporcional, o uso proporcional da força e, naturalmente, a detenção e a responsabilização criminal. Também no IJE, um nosso agente orientou um cidadão para que retornasse a casa. O mesmo não obedeceu à ordem do agente e arremessou uma pedra na cabeça do nosso agente, tendo provocado ferimentos graves. Esse indivíduo também já está detido e nas próximas horas será responsabilizado criminalmente. Nós estamos aqui a ver uma inversão daquilo que chamamos o crime tradicional. Na verdade, esperávamos que nesse período as nossas celas estivessem mais preenchidas por aqueles que são os criminosos tradicionais, mas estamos a verificar o contrário. A desobediência civil é que faz com que muita gente agora seja detida e seja julgada sumariamente. Também, no AMBO, houve a tentativa de atropelamento dos nossos agentes numa barreira. Um motociclista, ou melhor, mototaxista, com um acompanhante, não obedeceu a ordem de paragem. Na tentativa de atropelarem os nossos efetivos, puseram-se em fuga, foram perseguidos e também já estão detidos. Em Saurimo, na via pública, as nossas forças orientaram que cidadãos estavam numa roulotte a fazer o consumo de álcool, que retornassem a casa. Não houve obediência
desta orientação e, em resposta, arremessaram objetos contundentes às nossas forças, o que exigiu também que houvesse uma posição coerciva, levando à detenção de alguns cidadãos. Nós tivemos conhecimento esta tarde no mercado do Xisinde, no Bié, que um grupo de motoqueiros que também não obedeceu a orientação das nossas forças para se retirarem daquela localidade, aproximadamente 15 cidadãos insurgiram-se contra as nossas forças, queriam desarmar as nossas forças, e em resposta houve um disparo que atingiu a perna de um desses cidadãos, estando agora a receber tratamento num hospital provincial. Está a circular nas redes sociais uma informação que dá conta da morte de um adolescente, isto no Kazenga, e a informação correta que temos é a seguinte: é que uma cidadã foi assaltada por 4 meliantes. Nós tínhamos uma patrulha nas proximidades. A cidadã socorreu-se da nossa patrulha, mostrou os indivíduos que assaltaram. Na imobilização de um dos indivíduos que foi detido, houve 2 disparos, um deles atingindo um cidadão que também faz parte do grupo, o que infelizmente acabou por falecer, e temos 2 feridos que estão agora a receber cuidados num hospital, numa unidade hospitalar. Em Viana, também num estabelecimento comercial, isto causou ontem um alvoroço, houve pânico, é escusado referirmos o nome do estabelecimento comercial, mas estão agora a circular a nível das redes sociais que supostamente 2 chineses cuspiram nos produtos que faziam parte da venda ou que estavam a ser comercializados nesse estabelecimento. Na verdade, não se trata de 2 chineses, mas sim de 2 vietnamitas que acabaram por cuspir no chão, foram confundidos com chineses, o estabelecimento foi encerrado, de imediato foi chamada a polícia, que garantiu que esses não saíssem até que chegasse o INEMA. Estes 2 cidadãos estão agora em quarentena domiciliar e, segundo informações, foi-lhes extraído amostras para verificar se efetivamente são portadores do vírus Covid-19. Também referir que das consultas feitas no movimento migratório destes cidadãos, eles estão há mais de 3 anos em Angola, pelo que não chegaram recentemente ao país. Felizmente, temos vindo a reparar que, a nível do país, com exceção de Luanda, atendendo a própria especificidade da capital, já se vai observando o cumprimento do estado de emergência. Eventualmente, em um ou outro ponto, ainda algum aglomerado de pessoas, razão pela qual estão a ser adotadas algumas medidas por parte das forças de defesa e segurança, que vão desde o encerramento de mercados informais. Nessas últimas 24 horas encerramos 35 mercados informais, bem como 48 estabelecimentos comerciais. E aqui pedir, ou melhor, apelar mais uma vez, e que haja essa compreensão, é que as forças de defesa e segurança, quando encerram um mercado, na verdade, está em causa a persecução do interesse público, está em causa a saúde pública, porque temos que balancear entre colocar em causa 30 milhões de cidadãos, que é a composição de Angola em termos populacional, e eventualmente 5 mil vendedores de um mercado,
e que não obedeçam às regras de salubridade pública, do espaçamento, dos arruamentos, naturalmente, se essas condições não estiverem criadas, a melhor decisão é de encerramento desses espaços comerciais. Nesse momento, a nível do país, estão a funcionar os mercados municipais, porque existem essas condições, mas os mercados informais aos poucos estão a ser encerrados, dos quais, e aqui, só a título de realce, o mercado da Pedrinhas foi encerrado, do Quicolo também foi encerrado, bem como das Salinas. São mercados que congregam muita gente e por não terem condições para o exercício da atividade comercial foram encerrados. Há um vídeo a circular nas redes sociais que dá conta de um senhor, um oficial da Polícia Nacional, caracterizado como Beto, de ter recebido as pastas de duas senhoras que se dedicam à venda ambulante, dizer que este vídeo é de março do ano passado. Infelizmente, foi colocado novamente a circular nas redes sociais, dando conta que as forças de defesa e segurança atuaram nesse período de estado de emergência, o que não é verdade. Enquanto estamos a encerrar os mercados, estamos a estabelecer contacto com todos os administradores, no sentido de criarem todas as condições dos mercados informais, desde o arruamento, espaçamento, higienização das mãos, e se forem criadas essas condições para que nos próximos tempos possam reabrir. Enquanto isso, ficarão efetivamente fechados. Já temos alguns armazéns a nível do país que assistem agora à sua reabertura, porque obedecem esses requisitos que há pouco enunciei. Foi detido na Lunda Sul um cidadão vietnamita, porque estava a especular os preços da sua mercadoria, encontrou ou falsificou uma fatura do supermercado Afrimark, dando conta que os preços estavam mais inflacionados, razão pela qual ele também deveria fazer o ajuste das suas mercadorias. Na Lunda Sul, apreendemos mais de 3 toneladas de peixe, que estava mal conservado, estava já em estado de putrefação, infelizmente estava a ser comercializado naquelas condições. A nível do país, foram julgados 10 cidadãos sumariamente por desobediência às orientações do decreto presidencial sobre as medidas de prevenção e controlo da pandemia Covid-19. A nível do país, procedemos à detenção nas últimas 24 horas, de 87 cidadãos, sendo 37 por desobediência e desacato e especulação, e isto comporta, ou melhor, está subdividido da seguinte forma. Em Luanda, procedeu-se 44 detenções, em Benguela, 5 detenções, no Bengo, 5 detenções, na Lunda Sul, 1, no Cunene, 2, no Zaire, 9, no Ambo, 10, no Kwanza Sul, 6, Quando Cubango, 5 e 2 no Bié. Foram apreendidas a nível de todo o país 130 viaturas por não respeitarem a lotação ou o limite definido de lotação. Dentre elas, 44 foram apreendidas em Benguela, 21 no Ambo, 20 em Luanda, 24 no Ige, 8 no Bié, 5 no Bengo, 4 no Mochico, 3 no Kwanza Sul, 3 na Lunda Norte e 1 no Quando Cubango. Desculpa. Foram apreendidas a nível de todo o país 494 motorizadas por estarem no exercício da atividade de mototaxista, depois de terem sido advertidos que não deveriam exercer essa atividade, ainda assim resistiram, fizeram-nos, razão pela qual as motorizadas foram apreendidas. E elas estão distribuídas da seguinte forma: 122 em Benguela, 117 no Ambo, 55 em Luanda, 51 no Ige, 47 no Bié, 41 no Mochico, 17 na Lunda Sul, 13 no Bengo,
11 na Lunda Norte, 10 no Quando Cubango e 5 no Kwanza Sul. Nas últimas 24 horas, no âmbito das operações relacionadas com a Covid-19, foi apreendida uma arma de fogo, foi também apreendida 31 botijas de gás, cujo comerciante estava a fazer a especulação de preços. Foi também apreendido 80 caixas de refrigerantes que foram adulteradas a nível da província de Benguela. E, finalmente, nós executamos 53 interdições a nível de saídas e entradas das nossas fronteiras. Em termos de resultados, e assim de forma muito sucinta, era tudo que pretendíamos trazer para hoje e muito obrigado. Obrigado, Sr. Subcomissário Valdemar José, do Ministério do Interior, e os resultados da atuação das Forças de Defesa, Segurança e Ordem Pública nas últimas 24 horas, no cumprimento das medidas de prevenção para conter, gerir e reduzir os riscos da propagação da Covid-19 em todo o país. Para terminar este ponto de situação, o Secretário de Estado, Dr. Franco Mufinda, eventualmente queira acrescentar ou adicionar alguma coisa aos dados que apresentou? Que agradecemos pela palavra. Informar que os 2 casos novos, todos eles são angolanos, chegaram ao país, um no dia 17, no voo dia 17, e o segundo no dia 20 do mês de março, todos eles no mês de março. De modo que, repetimos os números, neste momento nós temos 2 recuperados, 2 óbitos e 6 casos confirmados a serem seguidos, todos eles estáveis. Eu já pude me referir que os 2 casos são casos assintomáticos e um se encontra neste momento na clínica Girassol, enquanto que o segundo está no hospital da Barra do Kwanza. É tudo que cabia a nós crescer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. Recordar à nação angolana que o país está a viver o estado de exceção constitucional e especialistas afirmam que as sociedades pós-coronavírus terão como desafios respeitar os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Por isso, o sacrifício hoje são os ganhos de amanhã. Fiquem em casa, juntos por Angola. Até amanhã para uma nova atualização dos dados. Boa noite.